Então eu convido a igreja para a leitura de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, que será curta, eu diria o seguinte: nunca, em nenhuma circunstância, se mova de sua confissão de fé. Esta passagem é bem conhecida dos irmãos, mas eu quero aqui talvez extrair algo que não é exatamente apenas a história do texto, a narrativa do texto. Porém, nós precisamos relembrar quem era João Batista, né? Quem foi João Batista? O precursor de Jesus. É o Elias que havia de vir, preparando o caminho para a chegada do Messias. É a voz que clamava no deserto: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista preparou o caminho para Jesus e foi a pessoa que teve o privilégio de indicar ao mundo o Messias. Porque lá no Rio Jordão, ele olhou exatamente para os olhos de Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os seus discípulos falavam sobre o crescimento de Jesus, começou a expandir o seu ministério, eles foram dizer para João Batista, né, que Jesus estava tomando o seu espaço, aparecendo mais do que João Batista. O ciúme dos discípulos de João Batista levou-os a ficar incomodados com a projeção de Jesus. E foi tirar dele alguma conclusão, né? Então João Batista falou: eu já cumpri a minha parte. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou sair de cena, agora eu só vim preparar o caminho para ele, anunciar ele, não é? Este é o Messias, é o Cordeiro, ele é, eu vi o Espírito Santo, o sinal descendo sobre ele, né? Não tem dúvida nenhuma. Bem, não tem dúvida nenhuma, até ser preso, né? Até chegar uma circunstância difícil, até chegar um momento diferente da bonança, né? Daquilo que é o comum na vida. Preso, João Batista foi atacado na sua mente por Satanás. Como que um crente que professa Jesus, eu encontrei Cristo, mudou a minha história, mudou a minha vida,
Sou uma outra pessoa, porque eu o recebi como Salvador, como Senhor. Não tenho dúvida que eu encontrei Jesus e a minha alma foi salva. Depois que entra no momento de adversidades, tribulações, provas, eles começam a duvidar do amor de Deus. Começam a duvidar do cuidado e da providência de Deus. Começam a duvidar do próprio Deus. Coloca em dúvida até a existência de Deus. A mesma pessoa que, num dado momento, fez afirmativas, a respeito da sua fé em Deus, da sua confiança em Jesus, colocado numa circunstância adversa, ele balança, não é? Ele sente um abalo na confiança dele. Quando está tudo bem, Jesus, 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 Quando as coisas não estão bem, ele começa a dar lugar a uma voz de dúvida no coração. E o diabo é perito nisso, em se aproximar de pessoas debilitadas, enfraquecidas, atribuladas, e começa a soprar no ouvido da pessoa: Jesus não te ama mais, a igreja te desprezou, o pastor não importa com você. E começa a colocar dúvidas no coração do crente, que tinha uma confissão firme de fé. Ele começa a se mover da posição dele. Isso não é privilégio dos crentes da atualidade. João Batista viveu esse drama na cadeia, na prisão. E sabe, se fosse eu e você, quem sabe também no lugar dele, não teria uma atitude diferente, não. O diabo começou a soprar: você enganou. Você tem certeza que você anunciou o homem certo? Anunciou o Messias mesmo? E ele foi dando lugar àquela voz, Porque, irmão, numa situação de prisão, de opressão, de abandono, de solidão, muitas vozes aparecem, Muitas mensagens aparecem. A gente lembra a história de Richard Ilbrand, aquele pastor que esteve 14 anos preso lá na Romênia. Ele foi preso e ele falou que na cadeia o diabo visitava ele, dizendo: o cristianismo acabou, o cristianismo morreu, e perturbava a mente dele, combatendo a fé, falando de Jesus, falando contra Cristo. O comunismo triunfou, o cristianismo acabou, é o seu fim. Na prisão, E ele falou: para que eu não me desfalecesse e não me rendesse àquele discurso de Satanás, Deus me inspirou num grande poema. E eu comecei a olhar para cima, naquele cubículo, falar: Senhor Jesus, o meu amor por ti é louco, é sem razão. É como o amor de Maria Madalena, te amou antes que o Senhor desse sua vida por ela na cruz. Se tu, Jesus, houvesse rebelado contra os céus, embora não pudesse seguir o engano, eu oraria por ti, esperaria que o Pai te perdoasse e que outra vez andaria com Deus pelas ruas áureas da eternidade. Ele fez um lindo poema. Ele fala: quando eu terminei, eu não senti mais a presença de Satanás. Glória a Deus. Os discípulos chegam. Jesus, João Batista, nós somos discípulos dele, nos mandou aqui te perguntar. Eu penso que Jesus muitas vezes, e a gente sente isso também muitas vezes, irmão, decepções no ministério, na vida. Quando você acha que está tudo construído, tudo bem, tudo em paz, surge alguma situação que te entristece. Quando eles perguntaram: João Batista mandou te perguntar se tu és o Cristo mesmo, ou devemos esperar outro. Acho que Jesus ficou muito abalado, Que estrago que o diabo faz na vida do homem. Até que ponto o ser humano fraqueja diante de uma opressão, de uma voz maligna. Então Jesus, que sabe todas as coisas, pensou o seguinte:
E não adianta dar uma resposta simples dizendo, manda ele tranquilizar o coração, ele enganou, eu sou o mesmo Messias. Ele não falou nada disso. Ele ouviu aquela conversa e disse que na mesma hora ele mandou um paralítico levantar, o leproso estava longe, expulsou a lepra, começou a curar todo mundo em volta dele, expulsar demônios, fazer maravilhas. Ninguém entendeu aquele de repente de Jesus, né? Que parou o sermão e começou a fazer milagres. Aí chamou os dois elementos e falou, vai lá e diga para João Batista o que vocês viram aqui agora. Os mortos ressuscitam, os cegos veem, os demônios são expulsos, os pobres estão ouvindo o evangelho, e fala para ele que feliz é aquele que não escandaliza de mim. Feliz é aquele que não duvida de quem eu sou. Feliz é aquele que não dá lugar à dúvida no seu coração quanto à fé que um dia abraçou. Qual é a moral disso, irmão? Tem um hino antigo que diz, há momentos que palavras não resolvem. Jesus sabia que palavras não ia mudar do coração de João a dúvida que entrou no coração dele. Então ele mostrou a credencial dele. O credencial de Messias. Pegou a carteirona, abriu e mostrou o passaporte celestial. Aleluia. Só o Messias pode fazer o que ele fez naquela hora lá. Só ele tem o poder de fazer o que ele fez ali naquele momento. Mostra a minha credencial para João Batista lá, para ele não duvidar que eu sou o Cristo. Fala que eu sou eu mesmo. Mas não adianta, ele é o Cristo, eu sou, não, meu irmão. O que eu quero dizer aqui hoje, irmão? Não basta você e eu bater no peito, eu sou. Qual a credencial que mostra que eu sou cristão mesmo? Que eu sou crente mesmo? Jesus mostrou a credencial dele, de Messias, né? Jesus sabia que João Batista vivia um momento de fragilidade na fé, na convicção dele. Como muitos de nós, e talvez todos em algum momento, vivamos também. Mas preste atenção aqui, irmãos. O seu testemunho de vida, suas ações, confirmam a sua identidade cristã? Pode o mundo ver Cristo em mim? Às vezes o mundo não quer saber de palavras. Cristo apresentou sua credencial de Messias, sinais que o identificava como tal. Não bastam palavras. Um dia Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? A opinião da sociedade a meu respeito é importante. Qual que é a imagem que o mundo tem da igreja, do povo de Deus, em todas as áreas da vida? Se perguntarmos hoje para a sociedade, para todo mundo aí, governo, todo mundo, qual é a imagem que vocês fazem da igreja? Que dizem os homens que nós somos? A igreja precisa mostrar a identidade dela para essas pessoas. Nós somos a noiva do Cordeiro, povo regenerado, que tem caráter cristão, que vive de honestidade, de verdade, de lealdade, de pureza de vida, de santidade. É um povo diferente. Eu fico preocupado. Que diz os homens que eu sou? Faça essa pergunta para você mesmo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. A igreja tem e precisa buscar mais e mais de Deus a autoridade. Ela só vai realmente sobressair e mostrar a cara que ela é de Deus quando ela tiver autoridade moral
espiritual, em todo sentido ela é autoridade. Nós temos que ter a moral que tinha o apóstolo Paulo, que dizia: sede meus, igreja tem que olhar para o mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, somos o povo de Deus. Olha para nós e faça como estamos fazendo. Temos essa autoridade hoje? Alguns deram glória, outros só refletiram. Palavras são importantes, desde que confirmadas por evidências externas. A Bíblia diz que o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais. Tem que ter sinal em minha vida que confirma a palavra que eu prego, o ensino que eu ministro, a vida que eu estou demonstrando viver. É preciso ter evidência de que o meu discurso é uma coisa também que eu vivo. Eu não posso ter uma fé farisaica. Dizem, mas não praticam. Ensinam, mas não fazem. Eu não estou falando individualmente, estou falando da igreja do Senhor. Qual a sua credencial? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantos demônios já expulsou? Quantos enfermos já curou? Quanta gente se instruiu no caminho da verdade? Quantas visitas você fez em alguém que estava doente, atribulado, precisando? Quantas orações você faz por dia? Quantos jejum por mês? Quantas leituras bíblicas você fez durante esse ano? Você vive a fé cristã? Ou você está se movendo por alguma situação que o mundo cria para você? Você é levado, é induzido. Vivemos dias difíceis. Nós não pregamos boas obras e nem pregamos a nós mesmos, né? Nós anunciamos o Evangelho, porém minha prática de vida precisa refletir o Evangelho. Moisés esteve com Deus e o seu rosto brilhou. E aí, igreja? Quem esteve com Deus, o seu rosto está brilhando, refletindo a glória de Deus. Isso é credencial da igreja, povo diferente. Quem olha para nós tem que olhar e ver um brilho diferente. Glória a Deus. Fé é certeza, é convicção. Esteja onde estiver, não importando a circunstância, não se deixe ser levado, ser enganado, ser seduzido por nada, nem por ninguém. Não se deixe abalar, nem por espírito, nem por epístola, nem por palavra, nem por doutrinas de homem, nem por doutrina de diabo. Porque Paulo falou que nos últimos dias, muita gente, ou alguns, graças a Deus que não é muito, alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos àquele espírito que foi lá na prisão de João. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E que está abalando muita gente. Espíritos enganadores, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que está levando muito crente a perguntar: será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu tenho Jesus mesmo? Será que essa doutrina é verdadeira? Será que eu vi o pastor Ricardo falando aqui domingo? 112 anos da Assembleia de Deus. E ele disse: e ainda tem gente querendo ensinar as Assembleias de Deus. Com todo respeito, como é que um menino vai me ensinar? Um homem com 70 anos, 50 anos de ministério. Eu posso aprender com gente mais velha que eu, mais experiente. Olha aqui, irmão, 112 anos. E aí, Ricardo? E ainda tem gente de fora querendo ensinar as Assembleias de Deus sobre evangelismo, doutrina, administração, teologia, liturgia, cor de igreja.
e fica abalando a fé dos outros, a convicção. Demônios que vai lá e mexe com a cabeça da pessoa, homens que vão lá com um discurso muito, né, um falatório, com gosto de falar aqui o pastor Enoque, né, um falatório, vão e fica perturbando a fé do crente, a estabilidade dele na Assembleia de Deus, quer arrancar ele e fica semeando dúvida, como o diabo semeou no coração de João. Meninos que nasceram ontem, não percorreu nenhuma estrada, não pagou nenhum preço, nunca sofreu pela causa do Evangelho, nesta nação brasileira, querem questionar, criticar, desestabilizar a fé dos assembleanos, abalar as nossas certezas. Não vá nesta lábia, não dê lugar à dúvida, nunca se deixe encantar com esse palavrório. O hino 126 foi composto pela esposa do Gunnar Wingren, né? Como é que ela chamava? Frida Wingren. Ela disse o seguinte: os mais hinos e poesias, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E ela estava exatamente com o filho morto, sem ter onde sepultar o menino. Porque a igreja católica não cedeu o cemitério para crente pentecoste. Tiveram que sepultar numa fazenda. Esses homens passaram fome, não tinham onde morar, não ganhavam salário. Não é só eles pioneiros não, pastores que expandiram a Assembleia de Deus, pagaram um alto preço. Essa geração de pastores que recebeu esse cajado, está pagando um alto preço para segurar agora, para não perder o legado que recebemos. E chega pessoas aí que nunca fez nada, não é nada, e manda uma mensagem de dúvida para o seu coração. E você fica desestabilizado. Será que eu vou para lá? Será que eu não vou? Eu fico aqui. Jesus, o Senhor é Jesus mesmo ou não é Jesus? Sai, demônio. Sai, Satanás. Não duvide da sua fé. Não duvide que você foi salvo por Jesus na igreja certa. Quando chegar alguém com esse palavrão, essa conversa fiada aí, querer questionar o sistema. Esses meninos novos agora é o sistema, nós somos contra o sistema. Aí eles criam um sistema deles. Fala mal do sistema, mas estão criando um sistema, um jeito deles fazer assim. É um sistema também. Irmão, respeite essa história. Respeite o sangue de Jesus. Respeite a doutrina que nós abraçamos há muitos anos. E não vai nessa conversa de inovação que surge por aí. Nós não estamos parados no tempo, estamos renovando sempre naquilo que pode ser renovado. Não estamos inimindo ninguém. A renovação vem, e nós queremos renovação, mas nós estamos correndo com inovações que não está na Bíblia. Fogo estranho, sai para lá. Não se deixe se encher de dúvidas. Tenha as convicções, tenha certeza. Não se mova da sua confissão de fé. Porque aí a pessoa não vira nada, nem lá nem cá. O que Jesus falou. Vocês estão do mundo inteiro para fazer um prosélito. Depois o torna 2 vezes filho do inferno. Já era uma, porque estava perdido. Agora virou um judeu perdido também. 2 vezes filho do inferno. Que não serve para mais nada. Não duvide, você é forte na fé? Você, irmã, está crente firme? Quando vier uma situação de adversidade, o diabo vai aproximar de você. Porque geralmente ele não ataca a crente muito forte, não. É aqueles que estão numa situação de dificuldade, é que ele aproveita a fragilidade da pessoa, é emocional, psicológica, espiritual, não é a friagem que entra nele, aí ele, é hora de eu atacar ele. Foi isso que ele fez com Jesus, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, o homem está fraco, é hora de eu destruir ele. Mas Paulo falou, quando estou fraco, estou forte.
Fique em pé comigo. Glória a Jesus. Dá glória mesmo, irmão. Adore mesmo agora e na hora da adversidade. Aleluia. Aprenda a identificar uma voz. Tem doutrina de Deus, tem doutrina de homem e tem doutrina de diabo. Saiba qual é a doutrina de Deus. A palavra que é Deus que está falando e falou com você. Glória a Jesus. Levante uma das mãos.